então agora nós vamos para a nossa segunda parte do nosso Evangelho, o estudo da roda da vida, e a gente vai continuar aqui aprofundando o tema do primeiro elo da originação dependente, que é a ignorância, né? É importante a gente estar sempre lembrando que esse estudo que a gente faz aqui aos sábados, ele é um estudo diferente dessas concepções intelectuais que a gente tem normalmente, né? De que, assim, adquiriu a informação, pronto, passa para outra, vamos adquirir outra informação. Aqui não é assim que funciona. Aqui, no caso dos ensinamentos espirituais, o que a gente precisa é aprofundar e ampliar a nossa compreensão, de modo a ir descobrindo cada vez mais a aplicabilidade dos ensinamentos em todas as esferas da nossa vida. Então, por isso que a gente revisita os temas, né? Revisita de que forma? Olhando sempre sobre outros ângulos, achando outros exemplos. Isso chama-se contemplação. Contemplar é a gente conseguir achar exemplos daquele princípio atuando na nossa vida, em cada fato, em cada acontecimento que diz respeito a nós, a nossa circunvizinhança, né? Aquilo que está em torno de nós, as situações que a gente vive. Isso é contemplar, né? E aqui agora nós estamos então fazendo essa contemplação do tema da ignorância, né? Aproveitando aqui um texto do Henrique Lemes, né? Onde ele diz assim: vocês já observem que no exato instante em que as coisas, objetos e situações não são mais capazes de nos levar para alguns lugares internos, aquilo vira lixo. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, né? Por exemplo, ele está falando que, inclusive, como nós já dissemos no encontro passado, que o nosso apego não é o apego às coisas, é o apego à energia que elas fazem brotar em nós. Então, determinadas coisas, né, a gente olha, aquilo promove um brilho, né? Um brilho na nossa mente, nos nossos olhos. A gente fala, nossa, isso aqui eu quero para mim, né? Isso aqui é bom, vai ser bom, isso aqui vai me acrescentar, né? Mas ele está mostrando aqui que, como o apego não é o apego à coisa, a gente, quando adquire aquela determinada coisa que provocou um brilho nos nossos olhos, com o tempo a coisa continua lá do mesmo jeito e o brilho vai decaindo, né? O Lama Santa costuma dizer, inclusive, que se não fosse isso não existiria bazar, né? Porque o bazar é o quê? O bazar nada mais é, né? A gente vai lá na comunhão, bazar Alta de Souza, a gente vai lá, deixa os objetos que deixaram de despertar em nós alguma energia, né? Não despertam mais, perderam o encanto. E por que isso está sendo colocado aqui no tema da ignorância? Porque a nossa ignorância é justamente não perceber a forma como a gente realmente interage com o mundo, né? A gente interage com o mundo buscando no mundo coisas que façam brotar a nossa energia interna, né? A gente não busca as coisas, a gente busca a energia que as coisas promovem em nós. E quando eu falo coisas, estou falando de maneira genérica, mas isso vale para pessoas também. Relacionamentos, trabalho, qualquer coisa, né? A gente procura isso. E aí ele continua, né? Depois que ele diz que aquilo vira lixo, ele diz assim: imediatamente a gente descarta, é a questão do bazar, né? Descarta. Porque a gente não tem apego às coisas, aos objetos. A gente tem apego à energia interna que brota dentro da gente no contato com as coisas. O nosso voto de fidelidade é com essa energia interna e não com as coisas. Porque, veja, se o voto de fidelidade não fosse com a energia interna, a gente não descartaria as coisas, não é isso? Se o voto fosse com as coisas, aquilo ficaria ali com a gente para sempre. Porque às vezes, a gente deu o exemplo inclusive do bazar, por quê? Porque para o bazar vão normalmente objetos que têm utilidade ainda, que funcionam, porque se não funcionassem, o bazar também não serviria, não é isso? Mas mesmo ele ainda mantendo a sua funcionalidade, a sua utilidade, mesmo assim a gente descarta. Por quê? Porque foi a energia interna que mudou em relação ao objeto. Ele já não nos encanta tanto como encantava naquele primeiro momento, né? E aí o Henrique continua dizendo: o grande problema de a gente fazer voto de fidelidade com as coisas é que tem um dia que aquelas coisas elas têm um vazamento e essa energia toda se vai. O que é o vazamento que ele está falando aqui? É exatamente a hora que aquele objeto deixa
de fazer os nossos olhos brilharem. Aquela hora em que a gente fala, não, isso aqui vai para o bazar. Né? Então é como se fosse assim, teve esse vazamento. Mas aí por que ele disse que é um problema? Porque ele vai dizer assim, ó, a gente tem aquilo e aquilo é um elefante branco na nossa vida. Perdeu a grande função que ele tinha. E a grande função que ele tinha não era nem cumprir com aquelas... não era nem cumprir com aquelas operacionalidades, né? Aquelas funcionalidades práticas dele. Mas era nos despertar essa energia interna. Né? Era nos despertar esse brilho. É a isso que a gente tem apego. Apego a essa energia que os objetos despertam em nós. Vício, né? Tem um vício. A gente é viciado nessa de querer que essa energia seja uma constante. Né? Sim, aí no caso é que vem o elo da ignorância, né? O vício qual é? É a gente se viciar a fazer com que essa energia brote a partir de circunstâncias e objetos externos. Depois vocês vão ver que a gente vai passar num ponto aqui do texto, que ele vai dar o exemplo da televisão, que é bem interessante. Né? A gente fica ali procurando o canal que vai fazer a energia brotar. Então a gente está sempre, aí quando aquilo enjoa, a gente vai para outra coisa, vai para o computador, e vai para não sei aonde. Então, aí qual é o problema? É que a gente começa a ficar com uma mente extremamente instável. Por quê? Porque essas circunstâncias todas mudam o tempo todo. E a gente viu, inclusive, que até as circunstâncias internas nossas mudam, né? Quer dizer, o objeto está lá, está funcionando ainda, mas eu mando ele para o bazar. Porque a minha energia mudou. Então, a impermanência, ela atinge o mundo externo, mas ela atinge também o mundo interno. Né? O mundo externo continua lá funcionando do mesmo jeito, mas eu já não estou gostando tanto. Né? E aí, na continuação, ele diz assim... É um elefante branco na nossa vida porque a gente olha para aquilo e aquilo não diz mais nada para a gente, quer dizer, não desperta mais energia nenhuma na gente. O objeto está lá, continua igual, mas nós já não gostamos mais dele. É o que a gente chama de tédio. Né? Às vezes não mudou nada lá fora, mas aqui dentro mudou. A minha energia mudou. E aí eu fico entediado. A gente olha, só que a gente olha para lugar nenhum. Quer dizer, isso, o que significa olhar para lugar nenhum? Eu olho para o objeto e ele não me remete mais a um lugar interno. Ele não me afeta mais internamente. Nos relacionamentos, por exemplo, aí é que muitas vezes acontece o divórcio. Né? Ou seja, a mulher olha para o esposo, ou a esposa olha para o esposo e fala assim, nossa, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Quer dizer, não está mais remetendo àquele lugar interno, aquela energia que brotava antes. Né? É como a gente diz assim, o brilho se esvaiu, né? O brilho vazou, vamos dizer assim, né? Não tem mais. A gente fica com uma cara meio estranha quando isso acontece, né? Então, isso é o que o Buda vai chamar de ignorância energética. Ou ignorância energética no sentido de que a gente ignora que o que nos move a ficar com a coisa ou a não ficar não é a coisa em si, né? Mas é a minha energia interna. Eu estou sempre atrás disso. Estou sempre buscando. Ele vai dizer aqui mais na frente que a gente está sempre com um radar. Achei alguma coisa aqui que me faz brilhar, né? Mas isso, qual é o problema disso? Quando a gente fica procurando as coisas no mundo externo, aí a gente não para. Nossa mente fica cada vez mais acelerada, cada vez mais ansiedade. Por quê? Porque a energia brota e some, brota e some, brota e some. E aí a gente sai procurando o tempo inteiro, né? Aí fica difícil ter uma mente quieta, fica difícil ter uma mente focada. Né? Perde da gente mesmo. Se perde da gente Se perde da gente mesmo. Se perde da gente mesmo exatamente por isso. Porque nós estamos vivenciando realidades internas, achando que estamos vivenciando realidades externas. É aquilo que eu falei da coemergência, né? A gente contempla o objeto, ele surge lá fora, mas ele só surge porque alguma coisa aqui dentro surgiu também. Senão ele não surgiria. Isso vale para as coisas mais simples, eu já falei aqui, né? A gente pega, por exemplo, um óculos, né? Mas quando a gente vai olhar no óculos, tem lente, tem armação e o óculos. Cadê o óculos? O óculos surge porque a minha mente tem esse conceito aqui. Né? Só que aqui nós estamos aprofundando mais isso. Não é só o conceito. É também o quê? A energia que o objeto faz brotar em nós. Por exemplo, no caso do óculos, né? Aqui é um óculos de grau, eu dependo dele. Aí, por exemplo, esqueci o óculos,
e vou precisar ler, vou precisar né, ver as coisas direito, pronto, já brota uma energia toda, eu fico, meu Deus, e agora? Esqueci o óculos, como é que eu faço? Tem alguém aqui que vai me emprestar? Vocês percebem? Então a coemergência, ela não é só uma coemergência conceitual, ela é uma coemergência energética. Né? Por que é importante a gente saber disso? Porque se a gente sabe que é uma coemergência, ou seja, o objeto por si só, ele não tem significado, né? Ele só tem significado a partir do momento que minha mente olha para ele, a gente tem condições de mudar essas circunstâncias em que a gente está aflito, né? Em vez de ficar, por exemplo, no caso do óculos, ai meu Deus, esqueci o óculos, e agora? Ai, eu não vou conseguir. Fala assim, não, talvez alguém aqui tenha um óculos, quem sabe, né? Com um grau ou igual ou parecido, né? Ou seja, a gente muda a frequência da nossa mente, o objeto, né? Aqui no caso o objeto qual era? Essa situação de esquecimento do óculos. Mas ele já muda, o significado dele já mudou. A nossa energia já se acalma e a gente já fica mais apto a resolver o problema de uma maneira lúcida, tranquila, né? Nem que seja, não tem óculos, vamos ver uma outra forma. Por quê? Porque a agitação não vai me ajudar em nada também. Né? Mas o importante aqui é isso, nós estamos no elo da ignorância. Mas por que nós estamos contemplando esse elo? Porque quando eu percebo essa minha ignorância, no momento em que eu percebo, ela já foi dissolvida, porque eu já estou vendo. Então não tem mais ignorância, já estou lúcido. Por isso é que o Buda vai dizer que a ignorância é a porta de entrada do sofrimento, mas também é a de saída. Porque é para ela que nós temos que olhar. É nela que nós temos que nos aprofundar. Porque a hora que ficar bem claro o que significa a ignorância na nossa forma de atuar no mundo, a ignorância acabou. Porque ficou claro. Pelo simples fato de que ficou claro. Então é muito interessante isso, porque aí significa que a gente não tem que lutar contra alguma coisa. A gente só tem que olhar, observar como as coisas estão se dando. Como nós estamos interagindo com o mundo, com as pessoas, com as situações. Porque à medida em que a gente vai observando, vai brotando uma lucidez, porque a gente está observando, então a gente está vendo. Brotou a visão, acabou, é aquilo que Jesus fala. Passamos a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Né? E ele segue dizendo assim, o fato de a gente não compreender e de não perceber que o que realmente nos toca na relação com as coisas é essa dimensão interna que elas provocam em nós, que é a ignorância energética. Tá? Então a não percepção, né, de que não o nosso apego não é um apego às coisas e nossa aversão não é uma aversão às coisas, mas uma aversão ao que elas produzem em nós. Hoje nós vamos estudar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz respeito diretamente a isso, né, que é amai os vossos inimigos. Né? Porque esse ensinamento de Jesus, quando ele diz amai os vossos inimigos, o que ele está dizendo? Olha, apesar de vocês olharem para essas pessoas e acharem que são inimigos, isso na verdade é uma construção mental. Então é possível transformar, né? É possível transmutar essa energia e olhar para os inimigos como seres até dignos da nossa compaixão e da nossa ajuda. Por quê? Porque isso é um processo de coemergência, nós temos essa liberdade. É nesse sentido que o budismo vai dizer que a gente não deve dar solidez ao mundo externo. Né? Por quê? Solidez significaria isso. Não, ali tem um inimigo, ali tem uma pessoa ruim, você não viu o que ele me fez? Olha só, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, isso não é sólido assim, sou eu que estou dando essa configuração para esses fatos. Né? Mas então significa o quê? Quando Jesus nos diz amai os vossos inimigos, ele está dizendo, vocês têm a liberdade de mudar. Nós temos essa liberdade. Nós estamos no centro, no budismo eles vão dizer assim, nós estamos no centro da nossa mandala. Ou seja, o que é a nossa mandala? A nossa realidade. Nós estamos no centro da nossa realidade. Somos nós que estamos no comando. Só que a gente empodera o mundo externo. A gente dá ao mundo externo um poder que ele não tem. Porque ele não tem. Nós estamos vendo pelo né? Vocês veem que o que nós estamos analisando aqui é uma realidade. É assim que as coisas se dão. Quando a gente contempla isso aqui, a gente vê que é assim que a gente interage com as coisas. Né? A partir de uma dimensão interna. Então nós temos essa liberdade, nós temos esse poder. Né? O que os ensinamentos evangélicos vão trazer para nós? Justamente a gente vai como que fazer uma reintegração de posse. Né? Nos roubaram essa liberdade, não roubaram não, nós deixamos, né, que o mundo externo roubasse essa nossa liberdade, mas agora nós estamos percebendo que não, ela é nossa. Então a gente entra, para dizer assim, numa linguagem do mundo, com
uma ação de reintegração de posse, né? Vamos reintegrar agora, isso aqui é meu, esse mundo interno é meu, dá licença, né? Ninguém mexe, é meu, né? O padre Fábio de Mello, ele também usa uma expressão bem significativa sobre isso, quando ele diz assim, que o nosso mundo interno é um território sagrado. Então, quando a gente começa a considerar nosso mundo interno como um território sagrado, então significa território sagrado, a gente tira o sapato antes de entrar, né? A gente entra com um espírito mais elevado, né? Então significa que quando a gente começa a considerar o nosso mundo interno como um território sagrado, a gente começa a cuidar dele com mais zelo. E aí as coisas vão ficando mais claras, certo? E aí ele continua no texto aqui dizendo assim, então a gente tem apego a essa energia que os objetos despertam em nós. A gente tem apego a qualquer coisa que seja capaz de mover a nossa energia. Então a gente tem, cada um de nós, à sua maneira, a gente tem uma espécie de radar interno, que a gente sai e esse radar está sempre ligado, ele não se cansa. Então é como se ficasse assim um radar assim, ó, zoom, 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 né? E a gente, usando os nossos sentidos, a gente está sempre procurando esses objetos que vão fazer brotar essa energia dentro de nós, né? Por isso a nossa mente fica muito inquieta, por isso ela fica muito agitada, porque ela se sente dependente da realidade externa e muitas vezes ela não encontra, né, na realidade. Não só não encontra, como ainda acaba encontrando o contrário. Objetos que vão despertar aversão, que já é uma energia negativa dentro de nós. A aversão, ela é, dentro do budismo, sinônimo de raiva, de ódio, ou seja, um total desequilíbrio das energias, né? Então, só para dar um exemplo, por exemplo, a pessoa sonha com um emprego, aí faz o concurso público, estuda muito e fala assim, eu vou trabalhar lá na Câmara dos Deputados, 20 mil reais por mês, então aquilo é uma maravilha, ela passa no concurso. Aí ela chega lá no reino dos deuses, né? Tá vendo? Passei, agora sou assessor parlamentar, tal, tenho status, tenho dinheiro, tenho não sei o quê. E aí nos primeiros dias começam a aparecer algumas coisas que antes não apareciam, né? Aquele ambiente não é um ambiente assim tão bom, né? Apesar de ter muito status e muito dinheiro, tem pessoas ali, tem muita disputa, tem muita competição, tem muita inveja, tem muita politicagem e às vezes até a pessoa se depara com episódios explícitos de corrupção. Então o que acontece? Aquilo que num primeiro momento despertou uma energia, um brilho, passou a começar a ter uns pontos escuros e às vezes, dependendo do correr das coisas, aquilo pode virar uma escuridão total, né? E a pessoa vai do reino dos deuses e cai lá para o reino dos infernos, né? Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, não dá a hora de sair. Então aquilo que era um sonho se torna um pesadelo. Por quê? Porque a realidade, aí voltamos no ponto, né? A realidade, ela brota desse processo de coemergência entre a nossa mente e o objeto externo. O objeto continua lá o mesmo, é o mesmo emprego, é o mesmo lugar que eu tanto sonhei em estar, mas o que mudou? Mudou alguma coisa dentro de mim. Tomei conhecimento de algumas coisas, minha estrutura interna, né, adquiriu algumas informações que não tinha antes, e a partir daquelas informações falou, nossa, o que eu achei que era o céu se transformou no meu inferno, se transformou num peso. O que eu achei que ia ser a saída para a minha vida se transformou num grande peso, né? E aí na continuação ele vai dizer assim, por isso que a meditação muitas vezes parece difícil. Aí nós vamos entrar agora no ponto, né? Qual é o treinamento para a gente superar essa nossa dependência do mundo externo, né? A ferramenta prática é a meditação, mas ela é difícil para nós, ele vai explicar por quê. Por que ela é difícil? Porque no Sansara, o que é o Sansara? O Sansara é essa forma da gente se relacionar com o mundo, buscando um equilíbrio da nossa energia no mundo externo, achando que a gente vai encontrar. É isso que é a ignorância. O elo da ignorância que nos prende ao sofrimento é justamente essa busca da felicidade nas coisas externas, né? No universo externo. Então isso aqui é o Sansara. Então ele diz assim, porque no Sansara a gente está o tempo inteiro manobrando as circunstâncias para que essa energia possa aparecer dentro da gente. É o caso do emprego, né? Que eu falei assim, a gente faz o concurso, passa, tal, aí quando chega lá não gosta, não, mas agora tem esse outro trabalho, agora eu vou fazer um outro concurso aqui. Aí lá vamos nós de novo manobrando as circunstâncias para ver se elas atendem aos nossos desejos, né? Aos nossos sonhos.
Só que o que a gente vai perceber? O mundo nunca se adapta. Ainda bem, né? Porque normalmente, às vezes, as coisas... a gente não tem a sabedoria plena, né? Para saber o que realmente é o que a gente necessita. A gente sabe muito o que a gente deseja, mas o que a gente realmente necessita, a gente ainda está muito longe de saber. Isso é uma das características da ignorância espiritual, né? Não saber distinguir entre necessidade e desejo, né? E aí ele continua dizendo assim: no exato instante em que a gente senta em meditação, a pessoa não está fazendo nada. Porque a meditação é o quê? Eu aquieto o corpo, né? Pode ser uma meditação, por exemplo, de desenvolvimento do foco. A gente escolhe um objeto, põe na nossa frente e se propõe a não perder o foco, a prestar atenção só naquele objeto. E o corpo sempre quieto e a mente sempre quieta. Aí o que vai acontecer? A nossa mente vai começar, não, mas... Aí lembra de uma opção de coisa, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer não sei o que e tal. O corpo mesmo, tá doendo aqui, tá doendo não sei aonde e tal. Não precisa ser uma posição desconfortável, não. Pode ser sentado na cadeira com a coluna ereta e as mãos sobre as coxas. Mas mesmo assim vai surgir esse desconforto, a gente vai querer se mexer. Por quê? Por isso que ele está dizendo que a meditação é difícil para nós. Porque nós criamos o vício, foi André que falou, né, sobre o vício, né? O vício de fazer a nossa energia surgir a partir de objetos externos. Então, quando a gente senta em meditação, o desafio qual é? Não tem mais hoje os objetos externos. Eu não estou mais ali na televisão trocando de canal, eu não estou mais fazendo concurso para arrumar outro emprego, eu não estou andando pela rua para ver se tem uma vitrine que apareça alguma coisa que eu queira comprar e que faça, né, de novo a minha energia ficar para cima. Não, eu estou ali tentando fazer minha energia brotar a partir de dentro, sem dependência do mundo externo. A meditação é exatamente isso. É o treino para que a gente não dependa do mundo externo para manter a nossa estabilidade interior. Por isso ele é difícil para nós. A gente tem dificuldade de manter o corpo quieto e dificuldade de manter a mente quieta. Todos dois vão ficar nos perturbando, né? E ele vai dizer assim, ó: vocês já imaginem assim, domingo à tarde, vocês estão em casa, um dia ótimo, domingo à tarde, vocês estão em casa, tem aquela coisa assim, aquele banzo. Banzo eu acho que ele quer dizer aquela preguiça que dá na gente, né? Dá aquela preguiça. O que eu vou fazer hoje? Aí a pessoa pensa, vou assistir televisão. Ou seja, a energia decaiu mais uma vez. Aí eu já vou procurar alguma coisa. A televisão. Vou assistir televisão. A gente está sempre assim, procurando, agitado. É o contrário da meditação, né? Já vou lá procurar televisão. Aí o que acontece? A gente está lá zapeando os canais. E agora tem controle, né? Então fica bem fácil. Aí muda. Esperando em algum momento que a nossa energia pluft, apareça. Aí a gente fica lá, né? Mudando os canais. E aí, achou, pronto. A energia apareceu. Não mexe. Ninguém muda de canal. A energia apareceu. Aí às vezes dá briga em casa, né? Não, mas isso aí é futebol. Não quero assistir. Eu quero assistir a novela. Não mexe. A energia apareceu. E olha só, isso já mostra de novo aquilo que nós estávamos falando, né? Que o objeto lá fora, ele não existe independentemente do nosso olhar. Porque senão todo mundo estava gostando daquela televisão que era no canal do futebol. Que é como, por exemplo, eu acho que deveria ser. Mas André, por exemplo, se ela estivesse do meu lado, não, tira esse negócio, porque eu não quero ficar assistindo esses homens correndo atrás de uma bola. Para mim é que não são homens correndo atrás de uma bola, é muito mais do que isso, tem um significado, né? Aquilo faz a energia da gente, né, brotar, né? Mas não, aí a pessoa não entende, né? Não, eu quero a novela, né? Aí não entendo por que quer a novela. Mas o que isso mostra? Que o objeto lá fora, ele não tem existência por si mesmo. Que não significa que ele não exista, está lá a televisão com aquelas imagens, né? Mas o significado dele só surge na interação com a nossa estrutura interna. E uma estrutura kármica interna masculina gosta de futebol, uma estrutura kármica interna feminina gosta de novela, né? Não, assim, mas vocês entenderam, é só um exemplo para ilustrar. Eu sei que nem todas as mulheres gostam de novela e nem todos os homens gostam de futebol, é apenas para mostrar. Mas assim, todas as exceções confirmam a regra. Então tem exceções, mas a regra é essa, né? Também podemos dizer, né? Tanto é que existe um livro que chama As Mulheres São de Vênus, os Homens São de Marte. Não sei se vocês já leram, é super interessante. O cara analisa como que realmente o cérebro feminino e o cérebro masculino, eles reagem de forma diferente, né? E é isso aí, é um exemplo. Só que aqui a gente está aprofundando mais. Aqui não é só uma questão cerebral, aqui é uma questão espiritual mesmo, interna, né? Que diz respeito às estruturas kármicas de cada um de nós. Porque a gente não reencarna homem e mulher por acaso. Encarna por necessidades espirituais, né?
E aí ele continua dizendo, a gente fica ali, a gente fica bebendo um pouco daquilo. Bebendo significa assim, usufruir dessa energia que brotou naquele canal que me despertou o brilho nos olhos, né? E aí ele fala, aí passa um tempo, vem os comerciais. Aí a gente já fica assim, bom, e agora? Porque comercial, corta o barato. O barato eu quero a energia interna, né? Aí vem o comercial, a gente já começa, a mente ela não consegue ficar nem naqueles 2, 3 minutos quieta, né? O programa não está passando, veio comercial, e agora? O que eu faço agora? Bom, e agora? Aí começa a afundar que essa energia começa a deprimir um pouco, né? Porque o comercial não termina, né? 3 minutos parece uma eternidade. Aquela coisa de domingo, assim, aquela cara de sonolência, e agora? Facebook. Você vê a mente, ela tem que achar alguma coisa, ela não pode ficar parada, né? Daí a dificuldade que ele falou anteriormente da meditação. Facebook, vamos lá, vamos ver se alguém curtiu aquilo que eu postei na semana passada, né? A gente quer achar alguma coisa, né? É como se fosse assim, a gente tem as pernas para andar por nós mesmos, mas a gente fica procurando muletas desnecessárias, né? Mas lá vamos nós para o Facebook, né? Vamos lá, vamos ver se alguém curtiu, né, o que eu postei na semana passada. Aí abre lá o Facebook e tal, fica um tempo aí para ver se aquilo aparece de repente, aquilo começa também a desaparecer e a pessoa volta para a condição em que ela pensa. E agora? Porque aí o Facebook também, por um tempo, serviu, daqui a pouco ela enjoou. É o que a gente chama de enjoar, né? Então o que a gente fica? Energia sobe, energia desce, energia sobe, energia desce. Isso que a gente está falando. Toda vez que a gente fica dependente do mundo externo, a gente oscila o tempo inteiro. Aí isso causa o quê? Desequilíbrio mental e físico. Porque hoje a gente sabe que existem doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa às vezes pode morrer sufocada por uma crise de pânico, né? Quer dizer, o pulmão dela está bonzinho, né? O aparelho respiratório dela está bonzinho, mas ela cai dura, porque teve um pânico e não respira mais. A mente, né? A mente e o corpo estão juntos, né? Então, esse tipo de coisa, quanto mais cedo a gente trabalhar para criar uma mínima independência do mundo externo, melhor, inclusive, para a nossa saúde mental e física. Não é só uma questão de crescimento espiritual, é uma questão também de viver melhor nesse mundo que nós estamos aqui com esse corpo, né? De ter uma longevidade saudável, ter uma vida longa e saudável, né? E aí ele diz, então a gente vai fazendo no Sansara, que é esse modo, o Sansara você já entendeu, né? Esse modo de operar da mente, que está sempre procurando no mundo externo alguma coisa que ele desperte a energia. No Sansara a gente vai sempre gerando uma habilidade de fazer essa energia aparecer nas coisas mais variadas. Então, ficou claro isso, pessoal? Aqui, esse tema que nós estamos estudando é exatamente isso, né? Por que ele se chama o tema da ignorância? Porque a gente ignora isso, mas não no sentido cognitivo. Porque aqui, por exemplo, está tudo explicado. Todos nós entendemos e conseguimos ver que realmente é assim que funciona. Mas a gente precisa acumular várias contemplações desses ensinamentos para que isso possa se tornar uma realidade. É como a questão de eu entendi que para eu ter um bíceps forte, eu preciso fazer rosca bíceps. Mas o simples entendimento, ele continua igualzinho. Eu tenho que chegar lá, pegar o peso, levantar com regularidade, com continuidade, né? Daí a nossa ideia de ter lançado a questão do grupo, né? Para que a gente tenha um espaço onde durante a semana também, a gente tendo um tempinho, possa contemplar de novo aquilo que a gente contemplou no sábado. Porque aí a nossa mente vai se habituando e o que é melhor, ela vai se familiarizando, aquilo vai se tornando familiar. E quando se torna familiar, a gente passa a gostar. E quando a gente passa a gostar do que é bom, do que faz bem, Platão dizia que essa é a educação emocional, é a educação das nossas emoções. Quer dizer, o meu sentimento, né, ele brilha, ele fica mais energizado com coisas que me fazem bem. Aí sim, aí nós estamos começando a entender o que é necessidade e saindo um pouco do campo dos desejos. Necessidade de fazer o dever de casa, por exemplo. Necessidade. Dar uma revisada. Sim, exatamente. Nesse caso seria isso, né? A gente tem essa necessidade. Por quê? Porque nós estamos querendo superar velhos hábitos. Como que supera velhos hábitos? Sem prática. Velhos hábitos não se superam com simples conhecimento. O conhecimento é fundamental, é indispensável. É a base. É a base. É igual uma casa. Você bota o alicerce e não vai servir para morar. Mas ele é indispensável para erguer a casa, né? Então, aqui nós estamos botando uma espécie de um alicerce.
Mas a gente tem que depois botar a mão na massa, literalmente, né? Construir a casa, botar os tijolinhos, pintar, fazer as paredes, botar as janelas, botar as portas, maçanetas. Só para você ver, eu estou falando da ideia da casa, porque aí a gente vai ver que aí o trabalho, aí tem muito detalhe, né? Assim, quando a gente olha, parece genérico, mas vocês observem que a gente está procurando ver aqui os ensinamentos de um ponto de vista prático, aplicado em circunstâncias práticas. Para quê? Para que a nossa mente também, porque a nossa mente, assim, como ela está mal acostumada, ela tende a dizer, não, isso aí é um negócio muito metafísico, muito assim, né? Não tem nada a ver com a minha vida do dia a dia, não tem. E aí, os exemplos práticos, eles servem para isso, para tirar esse vício mental de que isso aqui é algo do outro mundo. Não, é da nossa vida cotidiana, é ali que está, né? Só para a gente encerrar essa parte, eu vou citar uma frase que tem numa prece budista, que diz assim, o que quer que apareça aos seus olhos como objeto visível, embora apareça, repouse sem tomar isso como sendo real. Olha a palavra, repouse. Não fica agitado. Por quê? Por que é repousar sem tomar isso como sendo real? Entenda que aquilo é uma interação da sua mente com o objeto. E que você não depende daquele objeto para, né, como no caso aqui da televisão e do Facebook, para que essa energia brote. Essa energia é sua. Então repousa. Porque a hora que acabar com aquele objeto, vai ter com o outro. E melhor do que isso, se você começar a meditar, você vai ter essa energia constante sem precisar de nada fora. As coisas fora vão aparecer e você vai se relacionar com elas de modo independente. Você vai continuar atuando no mundo, mas não mais dependendo do mundo para a sua felicidade.